Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Eu sou Tabata Pote e neste finzinho de tarde te faço companhia. E hoje o nosso tema é dor no joelho. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que anda a saúde dos seus joelhos, hein? Será que você anda sentindo uma dorzinha aqui, outra ali e vai negligenciando? Já procurou um especialista para tratar essa dor? Será que as dores nos joelhos são só sentidas por idosos, por pessoas mais velhas? Não sei, vamos descobrir ao longo do nosso programa. E olha, você sabia que 69% dos brasileiros sentem dores nos joelhos acima de 18 anos? Então, eu meio que já respondi a pergunta anterior, né, que eu te fiz. Então, é um assunto extremamente importante e por ser quase 70% da população, você precisa compartilhar esse programa com quem você conhece, familiares, amigos. Então, acesse o nosso site www.hittv.com.br. Compartilha com todo mundo que você conhece, porque mesmo que você não saiba exatamente quem sente dores nos joelhos, pode ser que depois a pessoa precise de informação, viu? Pode seguir também as nossas redes sociais, já está aparecendo aí na tela para você. E também eu quero lembrar o nosso WhatsApp, canal sempre aberto, para você fazer perguntas, viu? Ao longo do programa a gente vai ter o maior prazer de ler aqui e respondê-las. DDD 11 3337 5886, tá aparecendo na sua tela. Pode mandar perguntas, mensagens que você quiser. E nós temos enquete, viu? Entra lá no nosso Instagram, Consulta ao Doutor Hit TV. Nós já temos a enquete, você pode votar. O que você acha, viu? Vamos colocar a enquete na tela? Vamos lá, diretor, dor no joelho. Qual das afirmações abaixo é verdadeira? E aí? Apenas os idosos sofrem? Quem já fez cirurgia não pode fazer exercícios, mulheres lesionam mais que os homens ou ficar muito tempo no trânsito não é prejudicial. E para responder todas as nossas dúvidas sobre esse tema, vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Ficha na tela. É o Dr. Fábio Ferraz Ravaglia. Ravaglia. Todo mundo fala Ravaglia, mas ele já disse que é Ravaglia. Cirurgião ortopedista, médico há 40 anos, inspirou-se desde cedo em familiares da área para seguir a profissão. Com formação ampla, destaca-se pela capacidade de enxergar o paciente de forma global, integrando diferentes especialidades. Seu diferencial está na experiência e na visão humanizada do cuidado. Destaca como desafio o aumento das doenças ligadas à longevidade e o papel da informação no engajamento dos pacientes. Papel da informação que nós exercemos aqui na Hit TV e é por isso que eu tenho o prazer de apresentar a você o nosso convidado de hoje, doutor Fábio. Muito obrigada, doutor, pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Tabata. Eu que agradeço a Hit TV pelo convite, a participação no programa aqui. E vamos responder essas perguntas aí tão interessantes aí que você falou. Pois é, doutor, o joelho, né, é uma das articulações que mais sofrem desgastes, problemas. Por quê? Explica pra gente, o senhor trouxe, né, aqui um joelho pra gente entender a anatomia dele. Então, explica pra gente primeiro, doutor, antes de entendermos por que das dores, né, como que elas surgem, será que é só por alguma lesão ou por alguma enfermidade? Mas explica pra gente primeiro, doutor, pra gente entender a anatomia do joelho. Para entender, o mais interessante é ver a anatomia do joelho, né? O joelho é uma das articulações que mais sofre, né? Quando a gente anda, a gente flexiona o joelho. E para andar é muito importante o joelho para flexionar, então é suscetível a lesões, a torções, né? No esporte, no dia a dia, o mesmo sedentarismo leva a atrofia das musculaturas e o joelho a gente usa para levantar, para sentar, para agachar, para andar, então ele sofre muito problemas. Agora, pensando no joelho, na anatomia, a gente olhando aqui, esse aqui é o modelo do joelho, então olhando aqui, esse osso aqui seria a tíbia, né?
o osso da perna, a tíbia, esse osso aqui é a fíbula, que antigamente era chamado de perônio, aqui está o tendão do joelho, o tendão que é chamado tendão patelar, aqui está a rótula ou patela, como é chamado hoje em dia, e aqui é o músculo do quadríceps, o músculo da coxa, né? Aí esse osso aqui é o fêmur, a gente olha assim o joelho, esse aqui é um ligamento do lado do joelho, que não deixa o joelho abrir para fora, quando a gente tensiona, vê que não deixa ele abrir para fora. Esse é o ligamento no meio do joelho, que não deixa o joelho abrir para dentro, o joelho para dentro. A gente virando aqui assim, a gente vê que a rótula tem várias facetas, né? Várias articulações, vários planos que tem na rótula por dentro. E ela articula com essa parte do fêmur que é chamada tróclea. Grande parte dos problemas existe quando a pessoa agacha, quando levanta, que dá uma inflamação ou sai meio do lugar, existe uma instabilidade que começa a sofrer essa articulação e dá uma dor na frente do joelho. Muito comum em mulheres jovens, né? Que amolece a cartilagem. Quando a gente está de pé, quando a gente está sentado e levanta, essa articulação é a mais grossa do corpo, porque a força que é exercida quando a gente levanta é mais ou menos 3 vezes o peso do corpo. E quando a gente agacha, quando está agachado para levantar, 5 vezes o peso do corpo. Então essa articulação, ela aguenta uma força muito grande, né? Uma força muito grande, ela é mais larga e quando a gente estica, essa articulação fica toda solta. E quando dobra, ela articula nesse triângulo. Tem pessoas que o joelho é um pouquinho mais em X, né? A rótula mexe um pouquinho do lado, é o que é chamado de instabilidade. Tem pessoas que têm uma rótula um pouco alta, então ela fica saindo do lugar, um pouco baixa, ela fica mais presa e tem uma hiperpressão. Tudo isso aqui causa dores, são causas de dores do joelho. A instabilidade, a patela alta que tem uma subluxação, a patela que tem uma hiperpressão. Tudo isso aí causa problemas de joelho. Aqui nós temos uma gordura que nutre toda a articulação dentro, né? Tem um líquido e muitas vezes essa gordura se inflama e causa dores também, causa dores no joelho. E se a gente abrir o joelho, esse de um lado aqui, o menisco do lado do meio, esse osso aqui é do lado de fora, né? Uhum. Aqui tem o menisco, que é o menisco chamado menisco medial, que ele fica aqui do lado de fora, de dentro, do lado de dentro. Tem esse ligamento aqui, que seria o ligamento cruzado anterior, o que rompe muito, que em atletas, né, em jogadores de futebol e outros esportes, é muito comum. E esse aqui é o menisco lateral, o menisco de fora. Esse ligamento aqui não deixa o joelho para frente, o ligamento colateral medial. A gente tem um pouco de jogo, mas ele não deixa sair totalmente para frente. Se a gente virar de trás, dá para ver os meniscos, né? E esse ligamento seria o cruzado posterior, que não deixa o joelho ir para trás, mantém o joelho com esses 2 ligamentos dos lados, né? Mas esse aqui, ele estabiliza bem o joelho. E aqui atrás dá para ver a parte de trás dos meniscos e aqui tudo isso aqui é envolvido numa bolsa que é chamada cápsula articular. Agora, quais exames, doutor, que podem diagnosticar que tem algum problema? A pessoa está sentindo uma dor, seja qual for a região. Quais são os exames recomendados? Primeiro, uma conversa, né, o que é chamada anamnese, o bate-papo, dá para ter uma noção dos problemas que podem ser, dependendo da idade do paciente, dependendo se dói para subir, se dói para descer a escada, geralmente é patela femoral, ou então o joelho falseia, ele falha, pode ser menisco, pode ser ligamento, ou então o joelho incha com frequência, né? Pode ser uma sinovite, pode ser algum tipo de reumatismo que tenha, ou mesmo uma lesão de menisco que causa com frequência inchaços no joelho com frequência, mas o exame principal, inicialmente o raio-x, para ver se não tem nenhuma lesão óssea, se não tem algum problema, mas o melhor exame de excelência, né, que é chamado padrão ouro, né, que eles chamam, seria a ressonância magnética, seria o melhor exame, que daí dá para ver bem os ossos, os meniscos, né, os ligamentos, a cápsula, dá para ver todo o joelho como um todo, e a partir dali dá para ter um diagnóstico mais preciso do problema que a pessoa tenha. Agora, quais são as patologias que mais acometem a população, doutor? Na população jovem, nas pessoas jovens, existe muito esses problemas das mulheres jovens, muito esse problema da rótula, que a rótula sai do lugar, ou que a rótula ela falha, que esse problema da hiperpressão da rótula, que é chamada condromalácia. A mulher tem uma dor assim na frente do joelho, geralmente quando ela está muito tempo sentada, homem, mulher, mas mais mulher, quando está muito tempo sentada, tem um sinal que é chamado sinal do cinema, a pessoa está muito sentada, ou no ônibus está muito sentada, tem que esticar
porque senão dói muito, porque aquela rótula fica muito apertada, muita pressão, inflama e dói. E na pessoa, esportistas em geral, traumatismos esportivos, traumas no esporte, traumatismo no esporte, ocorre muito, pode dar lesão de menisco, lesões de ligamento, até fraturinhas dentro da cartilagem, né? Pode ter rupturas de ligamento, outros ligamentos não cruzado anterior com posterior. Então, toda a população que é ativa no esporte, ela tem risco de ter problemas do joelho, Na criança, os problemas mais comuns da criança que tem, alguns problemas do desenvolvimento da criança, principalmente onde o tendão patelar gruda aqui, que é uma região de crescimento. Tem crianças que têm uma dor aqui, principalmente para ajoelhar, para jogar bola, que chama osteocondrite, que destaca um pouco aquela região que vai crescer, onde está crescendo o osso e que gruda esse tendão e que dá uma inflamação, que fica uma saliência. Acho que você já deve ter visto a pessoa ter uma saliênciazinha aqui. Uhum. Ali é uma inflamação que pode dar na criança. A infecção do joelho na criança pode ocorrer por problemas no sangue, vai uma infecção e aloja no joelho, felizmente é rara, mas pode acontecer na criança. E à medida que vai passando a idade, depois dos 30 anos, o nosso menisco, que é bem elástico, bem duro, ele vai ficando um pouco mais friável, né? Como uma roupa que lava muito, às vezes ela fica mais friável, o menisco também fica mais friável, então ele fica com uma degeneração, ele pode ter rupturas, às vezes com traumas mínimos, subir, descer escada, pode ter uma pequena rupturazinha, né? Devido a ele ficar mais friável. E à medida que vai passando os anos, dos 30 anos para diante, alguns mais rápidos, bem mais dentro, pode haver uma artrose, um desgaste da cartilagem, um desgaste da articulação, que também pode causar dores nos joelhos. Geralmente, as patologias mais comuns do joelho são essas daí. Eu achei muito interessante, porque o senhor falou de criança, né? E não é muito comum ouvir uma criança ter algum problema no joelho, como o senhor falou, é raro, né? Mas é extremamente importante para quem está nos acompanhando que é sempre bom, né, doutor, observar também o joelho da sua criança, da criança que você tem em casa. Como o doutor falou, é raro, mas é importante fazer o acompanhamento com o especialista. Um outro ponto que eu queria destacar, doutor, que o senhor mencionou, são as mulheres. As mulheres são as que mais sofrem com dores nos joelhos? Por que isso acontece? Não, as mulheres e os homens sofrem mais ou menos igual, mas essa patologia da rótula, ela é mais comum na mulher, que o joelho da mulher é mais em X, a musculatura da mulher não é tão forte quanto a do homem, ela é forte, mas não é tão forte quanto a do homem, e ela tem uma mobilidade articular maior, então ela tem mais risco de ter essa rótula sair do lugar, ela inflama, acredita-se que existe uma alteração hormonal que amolece aquela cartilagem da mulher, então por isso ela tem com mais frequência essas dores na rótula, a síndrome patelofemoral, que seria a dor entre essa rótula e o fêmur, naquela articulação que eu mostrei, ela é mais frequente, mas em geral, no todo, acredito que homens e mulheres sofrem de uma maneira mais ou menos igual. Perfeito, doutor. Olha, a gente já tem perguntas, viu, no WhatsApp, mas antes eu vou reforçar o nosso número. Para você que não pegou, pode mandar aí a sua mensagem para a gente no 11 3337 5886. Coloca na tela para a gente ler, então. A pergunta do nosso telespectador é a Josi Ávila de Campinas, de São Paulo. Josi, um beijo para você, muito obrigada pela sua mensagem. Ela diz: boa tarde, eu andava e a patela deslocava e a dor era insuportável. Para parar a dor, tinha que dar um tranco para ela voltar no lugar. Qual que é o tratamento para isso e por que isso acontece, doutor? Essa é uma pergunta muito interessante da Josi, realmente. É aquilo que eu falei, às vezes a rótula é um pouco alta, né? Às vezes a rótula é um pouco alta, ou às vezes ela é meio lisa aqui, ou às vezes esse osso aqui também ele é liso. Então, a rótula sai do lugar com frequência, principalmente para o lado de fora. Ela sai do lugar com frequência. Então, às vezes a pessoa está andando, ela sai, ela trava assim. Daí ela tem que fazer o quê? Dar um tranco. Esse é o tranco que ela falou, que é colocar no lugar. Existem vezes que isso aí sai num esporte ou numa torção maior, que daí dá uma dor muito forte, até difícil até colocar no lugar.
mas quando a pessoa tem isso habitualmente, que seria uma luxação de patela habitual, como ela referiu aqui, às vezes só de esticar um pouco o joelho ela entra no lugar. Esse tipo de problema, o problema que começa a gastar muito aqui a rótula, o joelho, é um problema que tem que ser estudado, as angulações do joelho, mas a indicação é um tratamento cirúrgico. Tratamento de reforçar, de realinhar a rótula, ou trocando aqui um pouquinho o osso de lugar aqui, ou então reforçando a musculatura de um lado e aí soltando de um lado e reforçando do outro, uma correção cirúrgica, um realinhamento da rótula, uma correção cirúrgica para corrigir esse tipo de problema. Se a Josi continuar com esse problema, dando esse tranco que ela falou, pode desenvolver algum outro tipo de problema, doutora? Ou é só a dor, aquele incômodo mesmo? Pode desgastar bem essa cartilagem que eu falei que tem embaixo do joelho, as duas cartilagens do fêmur e da rótula, e leva a uma artrose, que daí a dor não é só quando sai do lugar, começa uma dor frequente, principalmente para subir, para descer a escada, quando fica sentada com o joelho dobrado. Então, é importante realmente é fazer uma cirurgia, fazer um tratamento, analisar, e geralmente o tratamento desse tipo de problema é um tratamento cirúrgico de realinhar essa rótula, né? De realinhar por técnicas diferentes, mas para realinhar para que não saia do lugar mais a rótula. Agora, doutor, toda dor não significa que a pessoa sofreu alguma lesão, algum tipo de machucado, né? A dor existe para nos alertar que tem alguma coisa errada. Então, se você sentar muito tempo em cima da perna, que tiver uma caneta, vamos dizer, no bolso, começa a doer, para explicar que você tem que mudar um pouco a posição. É uma alerta, né? Toda dor que persiste, a pessoa tem que ir atrás, né? Uma dorzinha num esporte que dá aquela dorzinha que é comum, né? Que é da memória muscular, o músculo não está acostumado, uma dorzinha de vez em quando, 2 dias. Agora, se a dor persiste, ela deve ser olhada, deve ir no médico da pessoa, dar uma olhadinha, ou no pronto-socorro, dar uma olhadinha, por que tem aquela dor, se tem alguma coisa errada que a pessoa tem. O senhor falou sobre a intervenção cirúrgica, né, no caso da Josi. Isso independente da idade, doutor? É mesmo relacionado ao problema, independente Sim. Da idade da pessoa? No caso da Josi, é independente da idade. Geralmente, esse tipo de realinhamento são pessoas jovens que a gente faz esse tipo de alinhamento. Agora, pode falar, doutor. Geralmente essa patologia começa com desenvolvimento, começa a sair do lugar na adolescente. Geralmente a gente faz em pessoas jovens, adolescentes ou então adulto jovem, que são feitas esses tipos de cirurgia. Agora, tem outro tipo de intervenção menos invasiva? Existe? Existe, pode ser feito esse realinhamento, dependendo da angulação da pessoa, pode ser feito por artroscopia, 2 furinhos, e daí olha todo o joelho e faz uns pontos internos por artroscopia, libera a parte lateral de uma face, de uma membrana que tem, e dá uns pontos no meio, realinhando a rótula só por uma técnica, por 2 furinhos, por artroscopia. Nem sempre é possível, às vezes a instabilidade, o jogo que tem na rótula é tão grande que não consegue fazer esse tipo de técnica só por pouca invasão. Doutora, a gente tem mais uma pergunta do nosso público. Antes, eu reforço, o telefone do nosso WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, DDD 11 3337 5886. Coloca na tela, diretor, por favor, para a gente ver então qual é a dúvida. É a Fátima Santos, do Rio de Janeiro. Um beijo, Fátima, muito obrigada pela sua mensagem. Boa tarde, tenho osteoporose e queria saber se influência a ter dores no quadril. Vamos lá. Tenho osteoporose e queria saber se influencia a ter dores no quadril e coluna. Às vezes sinto dor no osso do joelho, além das dores no quadril e coluna. Puxa, doutor, e aí, osteoporose, hein? É uma pergunta muito interessante também, Fátima. A osteoporose, ela é uma doença que não dói. Ela só dói quando começa a osteoporose, que significa uma fraqueza no osso, né? Uma fraqueza no osso, ele tem mais risco de fraturar o osso, quem tem osteoporose, que uma pessoa normal. Então, ela só começa a ter dor, principalmente na coluna, quando começa um achatamentozinho do osso da coluna. Esse tipo de dor que dói na articulação inteira é devido à artrose. A artrose, sim, a osteoartrose que dá essa dorzinha no corpo inteiro. A osteoporose, ela é só um risco maior de fratura,
porém, muitas vezes ela vai acunhando a coluna, que causa dores nas costas e pode ter fraturas de fêmur, que muita gente já viu idosos que têm fratura de fêmur e fratura no punho quando cai. A osteoporose é só um risco maior de fratura que a pessoa tem. Algumas pessoas têm menos, outras têm mais, mas a dor que ela sente, que ela está referindo ali, é mais devido à artrose, que dá em todas as articulações, algumas mais, outras menos, que a pessoa pode ter dor em várias articulações do corpo. Agora, no caso de artrose, qual que é a indicação, doutora? O que a pessoa deve fazer, então? A artrose, a partir dos 30 anos, ocorre um envelhecimento das articulações nossas. Tem pessoas que têm mais, por exemplo, um atleta que teve várias lesões no esporte, como já vi alguns atletas de tênis, alguns atletas de futebol, que às vezes tem que fazer prótese, fazer um tratamento cirúrgico, eles têm mais cedo do que uma pessoa que não fez tanto esporte, que não desgastou. O que deve ser feito no caso do esporte, no caso da artrose, é um fortalecimento geral, né? Sempre manter um bom condicionamento físico, um fortalecimento muscular geral. A partir dos 50 anos de idade, a gente começa a ter uma perda muscular, que é chamada sarcopenia. Dos 50 até os 70, perde uns 10%, a partir dos 70, 30%. Então, fazer uma atividade física para forçar essa musculatura a não ter perda, né? Um reforço muscular dessa musculatura. Existem medicações, né? Medicações, colágenos, vitaminas, etc., suplementos que pode também ajudar a musculatura a ficar, não perder tanto, não ter tanta essa sarcopenia. Então é importante a pessoa sempre se manter em forma, né? Fazer uma atividade física. Agora, a artrose tem muita relação familiar, se a mãe, se o pai, se a avó teve artrose, a pessoa tem risco de ter artrose. Todo mundo tem, pode ter artrose precoce, artrose mais sintomáticas, artrose que eu estou falando, uma artrose que possa precisar fazer uma cirurgia de quadril, uma prótese, alguma coisa. Existem algumas profissões, né, que andam muito a cavalo, então algumas profissões também pode dar mais artrose no quadril, outras no joelho. Existem pessoas que ajoelham muito, alguns países que têm o costume de ajoelhar muito, etc., também pode ter mais artrose no joelho. Varia de pessoa para pessoa da tendência genética, mas o que pode ser feito em geral para evitar é uma alimentação que é chamada básica, né, que não muito ácida, não muito açúcar, não muito gordura, uma alimentação mais com vegetais, com frutas, né, com proteínas, né, que é chamada alimentação básica, e também manter essa atividade física, um condicionamento físico bom, para que evite que a artrose evolua muito, né, que progrida muito. Prevenção, né, doutor? E o senhor mencionou a respeito da alimentação, né? A gente fala muito sobre alimentação saudável para o corpo todo, só que a gente esquece também que é importante para o joelho, né? Isso é essencial. Para a cartilagem, para os músculos é importante, realmente uma dieta também é importante. Para os ossos mesmo, para a osteoporose, falar dessa dieta básica, ela é melhor. Agora, o senhor mencionou a respeito de tomar colágeno, né? A indicação é realmente ir em um especialista, num médico mesmo, para ele passar a necessidade, ou ir na farmácia e comprar, porque é muito comum, a gente chega lá, tem inúmeras vitaminas, colágeno, e aí ir por indicação de familiar, de amigo, tudo bem, ou é melhor evitar? O melhor é uma indicação médica. O colágeno, existe muita controvérsia se faz efeito, se não faz efeito, mas hoje em dia se vê que ele melhora as dores, ele é um anti-inflamatório, ele realmente, usado com critério, ele é importante. O ideal é passar no médico, né, e ele que vai orientar se é necessário, se está na hora de fazer ou não, se a pessoa tem sintomas, né, para tomar a medicação. Agora a gente vai com mais uma pergunta do nosso público. Coloca na tela, por favor. Vamos ler, é o Diego Domingues, de São Paulo. Muito obrigada, Diego, um abraço para você. Olá, estalos no joelho, mesmo sem dores, são sinal de algum problema sério? Olha que pergunta interessante, doutor. Realmente, a pergunta do Diego é bem interessante. Estalo do joelho pode ser, às vezes a pessoa tem uma hipermobilidade, já deve ter visto pessoas que quando fica de pé, o joelho fica bem esticadinho, fica para trás assim, né? Pessoas que esticam bem, que põem o polegar aqui. Às vezes a hipermobilidade pode levar a estalos, né?
pode levar a estalos. E tem outros problemas do joelho, por exemplo, existe o menisco, como eu falei, é uma meia-lua que foi mostrado lá. Tem menisco que é um disco, porque ele, durante a formação, ele perde essa parte e fica aquela meia-lua. Tem pessoas que não perdem, que tem um remanescente embrionário do menisco que ele é em forma de disco, menisco discoide. O menisco discoide, geralmente, quando a pessoa estica, vai tuque. Estica, dobra, daí estica, tuque. É uma coisa que tem, um indício de um menisco discoide. Então, tem estalos que é algum probleminha de saúde, né? O desgaste da rótula, quando começa a desgastar, a pessoa também, quando estica e dobra, faz crack, 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 crack. É um estalo que também dá na condromalácia. A artrose, ela pode dar estalos no joelho também. Então, tem estalos que é só da pessoa ter uma hipermobilidade, pessoas, já deve ter pessoas que parecem uma pessoa de circo, vamos dizer assim, que tem bastante mobilidade. Essas daí estalam qualquer parte do corpo e é uma coisa fisiológica. Porém, em alguns casos, é um probleminha que a pessoa tem. Olha, eu acho que essa pergunta me caiu bem também, viu, doutor? E a sua resposta principalmente, porque é muito comum, vai abaixar e dar aquele crack. Eu fico, meu Deus do céu, acho que preciso ir no médico, viu, para fazer o meu exame, meu check-up anual. Doutor, essa questão de sentir aquele estalo, mesmo você não sentindo dores, tem pessoas que tomam remédio. Já, tô com um probleminha, vou tomar um relaxante muscular, alguma coisa. É indicado? Eu sempre sou contra a automedicação, porque algumas pessoas podem ter uma sensibilidade maior ao medicamento, né? Uma simples aspirina pode dar um probleminha gástrico, né? Então, na verdade, toda medicação deve ser feita com critério, né? E se só é um estalo que não tem dor, não tem nada, eu acho que deve observar. Se persistir muito, vai no médico para ver se tem algum probleminha ou não desse estalo. É o que eu falei, muitas vezes a condromalácia pode dar o estalo e uma medicação, aquilo vai ficar, aquele estalo. Então, não dá para tomar medicação para dor ou miorelaxante para aquele tipo de problema. É uma coisa mais complexa, ele deve realmente consultar um médico, um ortopedista, para dar uma olhadinha. Com certeza. Vamos para mais uma pergunta do nosso público. Na tela, por favor. Helenice, de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Um beijo, Helenice. Muito obrigada pela sua mensagem. Boa tarde. Doutor, minha irmã tem rompimento do menisco no caso, né? E já fez infiltração e não resolveu. É caso de cirurgia? Obrigada. O programa é muito importante para nós. E aí, doutor? Então, essa pergunta da Helenice é bem interessante também. Na verdade, é uma ruptura de menisco. Quando tem uma ruptura de menisco no jovem, quase sempre é uma indicação cirúrgica, ou de tirar aquela partezinha que não está funcional, ou de fazer uma costura, suturar aquele menisco. Em pessoas de uma idade um pouquinho mais avançada, que tem lesão do menisco degenerativa e com uma artrose, com uma coisa conjunta, nem sempre tem uma indicação cirúrgica. Muitas vezes a gente faz infiltração de ácido hialurônico, outros tipos de tratamento, fisioterapia, e muitas vezes quando tem aquela meniscose, inflamação do menisco, a cirurgia às vezes causa até mais dor. Então tem que ser selecionado os casos. No jovem, sempre cirúrgico, no pessoa mais idosa, não. A gente vai fazer um breve intervalo, não saia daí, o Consulta ao Doutor volta já já. Nós estamos de volta com Consulta ao Doutor, a sua consulta ao vivo aqui na Hit TV. E hoje o nosso tema é dores nos joelhos. E aí, você conhece alguém que sofre de dores nos joelhos, de algum problema? E aí a pessoa não sabe o que fazer porque esse problema persiste há muitos anos. Compartilhe o nosso link com essa pessoa para que ela possa acompanhar ao vivo o nosso programa. Entra lá no nosso site www.hittv.com.br. Compartilha com todo mundo que você conhece. Manda também as nossas redes sociais. Se você não segue, nos siga e compartilhe com outras pessoas para que elas possam aprender e também prevenir e se tratar da melhor forma possível. O nosso convidado de hoje é o doutor
Dr. Fábio Ferraz Ravaglia, cirurgião ortopedista. Doutor, vamos voltar então no assunto. A gente já falou sobre várias questões do joelho. Antes estávamos falando sobre osteoporose, né? A pergunta dos nossos telespectadores. Você pode mandar para a gente. Eu até esquecendo de relembrar do nosso WhatsApp. Telefone aparecendo aí na sua tela, DDD 11 3337 5886. Pode mandar para a gente a sua dúvida. Doutor, vamos falar sobre um problema que a gente conhece muitas pessoas que estão com excesso de peso, que sofrem de obesidade e reclamam muito sobre dores nos joelhos. O que fazer nesses casos? O recomendado realmente é a perda de peso? Ela deve fazer algo específico para os joelhos? Quando a pessoa tem um aumento de peso, ela sobrecarrega o joelho, né? Ela sobrecarrega 2 a 3 vezes mais sobrecarrega o joelho. Precisa primeiro saber se ela já tem uma artrose, já tem um desgaste, qual é a causa da dor no joelho dela. Geralmente a pessoa já tem um probleminha do joelho e com o aumento de peso sobrecarrega e piora esse problema do joelho. Se ela perder o peso, ela melhora grande parte da dor do joelho. A não ser que já tenha uma artrose muito avançada, né? Uma artrose muito avançada, que daí muitas vezes requer algum tipo de tratamento. Eu já vi vários pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, né? Pacientes obesos fizeram cirurgia bariátrica, fazendo raio-x, dá para ver aquela cicatriz, aquela artrose, aquela sobrecarga que a pessoa teve, ou mesmo lesões, né? Às vezes a pessoa ela tem mais um desequilíbrio, tem menos equilíbrio, a pessoa mais pesada, menos equilíbrio, mais riscos de torções, mais riscos de traumatismos, mais riscos de lesões no joelho também, nessas quedas, nessas torções, lesões de menisco, de ligamento, ou mesmo fraturas, né? Então, também ver se a pessoa não teve nenhum tipo desse problema. Mas o mais importante, ele realmente melhora, mas depende da fase que está aquela artrose, nem sempre cura, né? Só com a perda de peso. Mas a gente vê nas pessoas com problemas de fase de cirurgia bariátrica, vê a cicatriz também nos raios-x, dá para perceber que a pessoa teve um sobrepeso. E depois da bariátrica, é recomendado fazer o fortalecimento dos joelhos, doutor? É recomendado fazer um fortalecimento geral, né? A pessoa não é só fazer a bariátrica e pronto, tem que tomar toda a reposição. Não é da minha especialidade, mas tem que tomar toda a reposição de vitaminas, né? De vitaminas e sais minerais, toda a reposição que ela tem que ter da perda de vitamina e fazer um fortalecimento também, senão a musculatura fica muito flácida, né? Fazer todo um fortalecimento, isso aí direto, tem que fazer para ter um bom restabelecimento, uma boa reabilitação pós-bariátrica. Né? Agora, sobre tratamentos, doutor, o senhor já falou sobre questão de cirurgia, né? Em quais casos são recomendadas. Agora, no caso de tratamentos menos invasivos, o senhor comentou, quando a gente estava aqui durante o intervalo, sobre infiltrações de ácido hialurônico. É comum, doutor? É comum. Hoje em dia existem vários tipos de infiltração, quando a pessoa tem um desgaste, uma dor ou mesmo uma condromalácia nessa articulação. É muito comum a gente fazer infiltrações, que pode ser de ácido hialurônico. Existe uma substância hoje em dia que está sendo muito utilizada com melhor potencial que o ácido hialurônico, que é o hidrogel, considerada que tem o melhor potencial que o hidrogel. Podemos usar corticoide também pode ser utilizados e outras substâncias, né, também podem ser utilizadas. Basicamente, a gente no joelho, dentro do joelho, a gente infiltra dentro da cápsula o ácido hialurônico. Agora, existem pessoas que têm dor crônica ou as pessoas que não têm condições de fazer uma cirurgia maior devido à idade, ou então pessoas que têm dor crônica, o que a gente pode fazer também é o bloqueio dos nervos, né? A gente bloqueia um nervo que tem aqui, que dá a sensibilidade no joelho, um nervo que tem aqui, 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 que a gente faz o bloqueio, né? Através de agulhas, como mostrei, como eu trouxe aqui, uma agulha que é usada para infiltração. Essa agulha aqui, ela é toda com uma reguinha, ela é vista no ultrassom, a gente pode usar o ultrassom como guia, e se abrir aqui assim, a gente tem um estimulador de nervo, inclusive tem um fio que é um estimulador de nervo que pode estimular o nervo, que é através desse fio, e nesse tubete aqui a gente injeta o ácido hialurônico ou injeta também
anestésico e medicamento. E pode ser feito o bloqueio dos nervos, né? Dos nervos para tirar a dor. Coloca guiado por ultrassom, vê direitinho se está na posição do nervo, que dá para ver pelo ultrassom, e através por aqui a gente injeta o remédio por aqui. Se quiser estimular algum nervinho, pode ser estimulado por aqui também. E daí faz as aplicações nos 3 pontos. É um tipo de tratamento de minimamente invasiva para o joelho também, que é usado para tirar as dores do joelho, Agora, a infiltração é dentro do joelho, geralmente a gente faz, tem várias técnicas, né? Mas geralmente a gente coloca a agulha dentro do joelho, dentro da cápsula, e injeta o ácido hialurônico. Faz uma anestesia local ou uma sedação no centro cirúrgico, coloca a agulha dentro debaixo da rótula, que aqui tem uma bolsa articular, e através daqui é injetado o ácido hialurônico, corticoide, se for o caso, ou outras substâncias que podem ser utilizadas, o hidrogel, que é um novo tipo de substância também, que acredita-se que tem um efeito ainda melhor que o ácido hialurônico, para estimular, renovar todo aquele líquido que tem no joelho. Normalmente a gente tem 2 ml de líquido no joelho. Quando tem uma artrose, algum problema, ele aumenta esse líquido. Esse líquido ele fica inflamado, então a gente aspira e recoloca o líquido para estimular aquela gordura que eu falei produz parte do líquido sinovial. E é toda aquela cápsula que ela tem células, né? Ela tem todas as células que produzem também o líquido dentro da articulação. A gente renova todo esse líquido e estimula essas células a reproduzir de novo um constituinte do líquido sinovial mais novo, mais sadio. Então, por isso que é feita as infiltrações. Com isso aí, causa uma melhora que pode durar mais ou menos, depende do paciente, depende da evolução da patologia do paciente. Mas é um tipo de tratamento minimamente invasivo para artroses, né, para problemas que a pessoa tem no joelho, condromalácia, vários tipos de problema, ou mesmo artrose. Esse bloqueio pode ser feito em pessoas que têm esse tipo de problema. Quantas sessões, mais ou menos, doutor, são indicadas? O ácido hialurônico, dependendo do tipo, tem ácidos que são uma aplicação só, que são ácidos que têm um volume um pouco maior, tem de 2, 3 até 5 aplicações. Existem outros componentes que podem misturar, também sangue da bacia, tem várias técnicas que podem ser usadas também, fazer a infiltração. Algumas vezes faz no próprio consultório, outras vezes no centro cirúrgico, mas o clássico é uma aplicação só até 5, né? Aplicações de ácido hialurônico. Quando se usa mais de uma, para ficar estimulando, para ter uma estimulação contínua. E ele tem menos volume. Geralmente, quando tem um só, é uma estimulação maior, com volume maior, uma aplicação única. Mas geralmente a gente faz mais de uma. Mas aí a pessoa ela não volta a sentir dor de novo? Ela melhora bastante a dor. Tem pessoas que não voltam a melhora totalmente, tem pessoas que dão um alívio de uma grande parte das dores dela. Isso aí, né, nem sempre é uma coisa definitiva, mas ela dá um alívio a 6 meses a 2 anos do problema da pessoa. E se a pessoa tem uma indicação de fazer uma cirurgia maior, vai postergando a cirurgia maior e dá uma qualidade de vida melhor para a pessoa nesse tempo. Perfeito, doutor. Vamos para mais uma pergunta? Pode colocar na nossa tela, por favor. Vamos ver. Então, é a Adriana Pinheiro, de Joinville, Santa Catarina. Adriana, um beijo para você. Boa tarde. Meu filho tem cistos no joelho e quando faz atividades físicas dói muito e fica inchado. Ele já fez 30 sessões de fisioterapia, mas não adiantou. O que podemos fazer? Essa pergunta também é muito interessante. É um problema que muitas crianças têm um cisto de Baker. Geralmente é um cisto atrás. Aqui atrás do joelho tem vários cistos, mas esse cisto tem cisto de menisco, mas esse cisto que ela está referindo é uma bolota, um carocinho, um inchaço que tem aqui na criança. Adultos também tem, uns 20 a 30% dos adultos têm. Dá para perceber no ultrassom, dá para perceber na ressonância, dá para ver esse cisto, né? Esse cisto geralmente não tem problema nenhum. É uma herniaçãozinha que tem dessa cápsula que abre uma bolsa entre 2 músculos ali do joelho e geralmente não tem problema nenhum. Quando a criança tem muita dor, que incomoda muito, daí, inicialmente, a gente faz uma punção do cisto. Agora, se não melhorar e continuar com sintomas de dor, pode ser feita uma artroscopia, que é a cirurgia que é feita com 2 furinhos, né? É feito um furinho aqui na pele que vai até o joelho,
outro furinho pequeno aqui no joelho, coloca aparelhos com o tamanho de uma caneta esferográfica transparente, a gente coloca aquele canuto, é filmado o joelho, por outro pertuito, coloca aparelhos, motorzinhos, né, para tratar o joelho, pinças também, e daí vai até o ponto aqui atrás, onde tem esse cisto, que ele tem uma válvulazinha, abre essa válvula para ele voltar de novo para o joelho para melhorar os sintomas da pessoa, da criança. Então, esses são os tipos de tratamento. Inicialmente, que está fazendo lá fisioterapia, agora se persistir muito a dor, tem indicação de puncionar, em último caso, fazer essa artroscopia. Cirurgias abertas, muito raramente a gente faz de abrir e de tirar, muito raramente a gente faz. Doutor, por que parece que no frio a dor no joelho piora? Isso é verdade, porque no nosso joelho, esse constituinte do joelho, ele é uma gelatina, é um gel. Assim como a gente põe a gelatina mole, põe na geladeira, ela fica dura, no joelho é a mesma coisa. Aquela gelatina, ela fica mais, o gel do que a gente tem no joelho, ele fica mais frio e fica mais enrijecido. E daí estimula a terminação nervosa e estimula a ter mais dores no joelho. Nos músculos também a gente tem esse tipo de gel dentro das fibras musculares. Também elas ficam mais enrijecidas e causam mais dor. Por isso que no frio, geralmente traz ter mais dor nos joelhos por causa disso. Doutor, é verdade que usar salto alto pode trazer algum prejuízo? Aí, mulherada, né, que está nos assistindo, atenção a essa resposta que o doutor vai dar agora. Sim, porque o salto alto muda todo o centro de gravidade da pessoa. Se a pessoa está sem salto, ela fica assim. Quando a pessoa está de salto alto, o que acontece? A nossa coluna, ela com salto alto, ela vai ser jogada para frente. Então, a coluna é jogada para trás e depois a linha assim para frente. A mesma coisa no joelho. O joelho também, o peso é mais deslocado para frente do joelho, para a rótula, e pode causar mais problemas da rótula, mais dores na rótula. Então ele muda o centro de gravidade, muda o jeito de andar, e mesmo no andar, a pessoa andar de salto, ela praticamente anda na ponta dos pés, né? Porque o salto, às vezes é um salto tão pequeno que ele só é quase um enfeite, só um suportezinho pequeno. A pessoa anda, a mulher geralmente anda mais na ponta dos pés. A pessoa que usa salto alto geralmente anda mais na ponta dos pés. Então, mas aí qual que é a recomendação, doutor? Deixa de usar o salto ou usa o salto, mas vai para a academia depois? Usar o salto necessário, não usar o tempo todo, né? Se vai andar na rua, se a pessoa vai trabalhar, ela usa o salto no trabalho. Depois, se vai pegar um ônibus, pegar uma condução, ela usa um tênis, então usa um tênisinho assim, para ela andar normal, né? A mesma coisa, né? Se a pessoa vai numa festa, num batizado, obviamente, um casamento, usa o salto, né? Mas quando está em casa, etc., a pessoa usa uma sandália, né? Usa um tênis, usa uma coisa com menos salto, né? Doutora, a gente tem mais uma pergunta na tela. Vamos ver, então, quem nos mandou. É a Simone, de Jacareí, São Paulo. Muito obrigada, Simone, pela sua pergunta. O que é bom para fortalecer os ossos do corpo, doutor? É uma pergunta não muito fácil aí que a Simone fez, mas na verdade todo esporte, toda atividade física com carga estimula o osso a ficar mais forte. Então, musculação, caminhar, correr, qualquer atividade com carga estimula o osso a ficar mais forte. Depois, os constituintes para o osso, é importante sempre tomar cálcio, vitamina D. Cálcio, vitamina D. A vitamina D, ela é estimulada, ela é preparada na pele com o sol. Então é importante tomar sol também, 15 minutos, não muito, 15 minutos, 3, 4 vezes por semana, para estimular a vitamina D, a ativação da vitamina D, para absorver o cálcio no intestino, né? Então é importante atividade física, né? Cálcio, vitamina D e o sal também. O sol também é importante. Atividade física, todo tipo, doutor? Ou tem alguns que para a saúde do joelho não são tão recomendados? Para os ossos em geral, como ela falou, atividade com carga. Para o joelho também, atividades com cargas, obviamente esportes que tem contato, que pode torcer o joelho, etc. Tem risco, né, maior de ter problemas do joelho, tem risco maior de ter problemas do joelho. Depende se a pessoa tiver algum probleminha de rótula, etc. Qualquer atividade numa academia, por exemplo, step, spinning, jumping, vai causar mais dores no joelho, ou mesmo aquelas macas extensoras, etc., mais extensoras, causam mais dores no joelho. Depende do tipo de problema que a pessoa tem. Mas, em geral, se a pessoa tem um joelho sadio,
todos os esportes são bons, né, para o joelho. Agora, se a pessoa tem algum probleminha, deve ser, por isso que é importante saber se a pessoa tem algum problema ou não, para selecionar os tipos de esporte para a pessoa fazer ou não. Com certeza. A gente tem mais uma pergunta, mas antes eu quero agradecer muito a todos vocês que mandaram para a gente mensagens, perguntas. Foi um prazer enorme fazer, né, esse compartilhamento de informações, aprender junto com o Dr. Fábio. Aqui eu quero mandar um beijo, um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Vamos para mais uma pergunta, então, para o doutor nos responder. É o Carlos Satin, de São Paulo. Muito obrigada, Carlos, um abraço para você. Sofri uma ruptura parcial do ligamento cruzado e já fiz cirurgia. Porém, ainda tenho episódios de falseio no joelho e entorses frequentes. Que tipo de tratamento posso buscar para melhorar? É muito interessante essa pergunta. Ele teve uma lesão de ligamento, foi operado e ainda persiste o falseio. A primeira coisa, precisaria avaliar se tem a musculatura dele, como é que está, comparando uma musculatura com a outra, saber se ele tem muita atrofia da musculatura. Eu acho que é importante fazer uma nova ressonância para ver se o ligamento está tudo direitinho, na posição direitinho. Se não é o ligamento, às vezes ele pode romper também, se não tem algum falseio devido ao ligamento. E de cara, o fortalecimento é muito importante, o fortalecimento que ele está fazendo é muito importante, e investigar qual é a causa desse falseio para tratar diretamente essa causa. Doutor, o senhor falou que é contra, né, a automedicação, mas a gente sabe que as pessoas ainda insistem nisso, né? Qual que é o problema de você ficar se automedicando, principalmente com anti-inflamatórios? Pode piorar o problema no joelho? O anti-inflamatório não é bem o joelho, ele vai melhorar, vai tirar as dores, né? Mas ele pode mascarar algum problema que tem, que a pessoa ela fica sem dor, ela pode forçar, ela pode piorar o joelho. Mas o problema principal dos anti-inflamatórios são os efeitos colaterais. Eu lembro uma paciente uma vez que falava que quando ela tomava anti-inflamatório, ela parava de fazer xixi, quer dizer, ele afetava o rim. Então, ela tinha que tomar mais líquido. Então, o anti-inflamatório pode dar problema de rim, ele pode dar problema de coração, ele retém líquido, ele tem muitos efeitos colaterais. Ele é um excelente remédio, ele tira muita dor, ele desinflama, mas tem que ser feito, utilizá-lo com critério. Pessoas de mais idade geralmente não indicam, por causa que pode reter líquido, pode dar problemas de coração, pode descompensar algum probleminha de coração que ela tem, uma insuficiência cardíaca, pode dar problema renal, de insuficiência renal. Então é importante realmente usar com critério, se a pessoa está usando, e mesmo alergias, tem pessoas que são muito alérgicas, pode ter uma alergia devido àquele medicamento, então tem que ser usado com critério. Por pouco tempo pode usar, muito tempo eu acho que não deve ser utilizado sem consultar um médico. Uhum. Doutora, com relação a pessoas que trabalham muito tempo sentadas ou especificamente motoristas de aplicativo, de táxi, motoristas de ônibus, caminhão, as pessoas elas tendem a forçar mais o joelho com o movimento ali da embreagem, do acelerador, elas têm maior risco de ter algum problema? Sim, tem mais risco porque primeiro eles fazem um movimento repetitivo, né? Vicioso e repetitivo. Muitas vezes a pessoa está até com exaustão, mas ela tem que fazer aquele movimento. Então, a rótula, né, principalmente a rótula e o fêmur é sobrecarregada, as torções podem forçar também os meniscos. À medida que a pessoa vai ficando mais velha, ela tem toda essa fragilidade que eu falei, aquela friabilidade dos meniscos. Muitas vezes só uma torçãozinha ou outra pode levar realmente a artrose, a lesões de menisco, pode levar realmente problemas da rótula, problemas do fêmur. Realmente a movimentação repetitiva, viciosa, às vezes sem a vontade, a pessoa está cansada para fazer aquilo lá, pode realmente levar a probleminhas do joelho. Doutor, vamos ver então o resultado da nossa enquete para ver o que as pessoas responderam no Instagram do Consulta ao Doutor. Na tela, pode colocar para a gente. Dor no joelho, qual das afirmações abaixo é verdadeira? Quem já fez cirurgia não pode fazer exercícios. Sim, 65% do público respondeu que essa é a verdadeira. Mulheres lesionam mais que os homens, 20%. Apenas os idosos sofrem, 12%. E ficar muito tempo no trânsito não é prejudicial, 3%. O senhor falou bastante, né, sobre todos todas essas afirmações
E a resposta verdadeira, no caso, mulheres lesionam mais que os homens, porque o senhor disse que é mais comum, né? De modo geral, é igual, mas as mulheres têm maior probabilidade, é mais comum. Algumas patologias têm mais frequência na mulher. E quanto ao esporte, se pode voltar a jogar esporte depois da cirurgia, é só ver os atletas, os jogadores de futebol e outros atletas que fazem cirurgia do joelho e retornam depois de 2, 3 semanas, alguns meses, né? Alguns ficam meses, mas eles retornam, vários jogadores retornam depois da cirurgia. Então, por isso, pode voltar sim a fazer esporte. Olha que maravilha, viu? E aí fica um incentivo, né, doutor? Olha, eu vou passar os contatos do doutor Fábio para você que quiser acompanhá-lo, também buscar o seu tratamento com o doutor, fica aí. Então, vamos colocar na tela. O site é doutor, abreviado, dr, fabioravaglia.com.br e o Instagram, dr de doutor, Fábio Ravaglia, _oficial. Doutor, tema importantíssimo para a gente tratar aqui hoje, hein? Bom, eu que agradeço a participação, agradeço aqui a Rede TV pelo convite. Muito bom, muito obrigada, doutor. Um ótimo finalzinho de tarde para o senhor. Obrigado, para todos nós. E a gente vai se falando. É isso, cuide do seu joelho. A gente aprendeu aqui ao longo do programa como prevenir, como tratar, quais os tratamentos ideais para cada problema. Não sinta dor, procure um especialista. O Consulta ao Doutor fica por aqui. Eu agradeço demais a participação de todos vocês, a companhia nesse finzinho de tarde. Muito obrigada, um excelente dia para você. Tchau, tchau.